Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de dezembro de 2021. Os futuros viverão a claridade de uma outra luz que, em breve, raiará nos horizontes da Terra, para o coração aflito e sofredor da humanidade. Nunca tive uma árvore de Natal em casa, diz menino fotografado após achar pinheiro no lixão. Esta semana, fotos que mostravam o menino recolhendo um pinheiro natalino do lixo e o levando para casa viralizaram nas redes e emocionaram. O Fantástico foi até o lixão de Pinheiro, no Maranhão, onde as imagens foram feitas, para saber mais dessa história. Gabriel da Silva, o menino clicado, tem 12 anos e sonha em ser jogador de futebol. Ele estuda pela manhã, mas ajuda a mãe, que é catadora, à tarde. O responsável pelo imenso alcance que a história alcançou foi o padre Júlio Lancelotti. Ele postou as fotos em suas redes sociais após recebê-las do autor, o fotógrafo paraense João Paulo Guimarães. Eu estava fotografando. De repente, vi o Gabriel puxar de dentro da sacola uma árvore de Natal. E final de ano e com a pandemia acontecendo, as coisas têm sido tão difíceis, né? Na hora eu olhei aquilo ali, ele puxando aquela árvore, bateu aquela consciência do que estava acontecendo, e comecei a chorar, relembra João. Esta semana, João e o defensor público Eurico Arruda, que postou um vídeo que acabou levando o fotógrafo até o lixão de Pinheiro, voltaram ao local com a equipe do Fantástico. O advogado chama atenção para a situação de Gabriel e da família dele, que é a de muitos outros brasileiros, e essas pessoas estão invisíveis. Elas estão excluídas. Isso é uma afronta à dignidade humana, você se deparar com pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria. Isso nos choca como seres humanos. Nós temos a missão de buscar justiça social para essas comunidades. Esclarece Allan Kardec em A Gênese que, sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos.
A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Esclarece Edgar Arden, o Redentor, que quando o seu missionário, custodiado pelos seus luminosos assistentes espirituais, aproximou-se da atmosfera terrestre, no crucial sofrimento da redução vibratória para adaptação ao nosso mundo material denso, onde seus assistentes já lhe haviam preparado o nascimento físico, 4 grupos de iniciados maiores, pertencentes àquelas correntes a que já nos referimos atrás, pressentiram essa aproximação e também se prepararam para apoiar e receber condignamente tão sublime visitante. Foram eles os sacerdotes do templo Escola do Monte Horeb na Arábia, dirigido por Melchior, os Ruditas, solitários dos Montes Sagros, na Pérsia, cujo culto era baseado no Zend e Avesta de Zoroastro e cujo chefe era Baltazar, os solitários do Monte Suleimã, junto ao rio Indo, dirigidos por Gaspar, senhor de Srinagar e príncipe de Bombaim, e finalmente, os essênios, da Palestina, que habitavam santuários e mosteiros isolados e inacessíveis, nas montanhas desse país, da Arábia e da Fenícia. A esses iniciados foi revelado mediunicamente a próxima encarnação do Messias, há tanto tempo esperado. Melchior, Baltazar e Gaspar foram os visitantes piedosos que a tradição evangélica chama de Reis Magos e que visitaram o Menino Luz nos primeiros dias do seu nascimento, em Belém. Foram tidos como magos porque vieram da direção do Oriente, onde ficavam a Caldeia, a Assíria, a Pérsia, a Índia e onde a ciência da astrologia, da magia teúrgica e de outras espécies eram praticadas livremente. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz, esclarece que esse trabalho de preparação da vinda do Cristo se fez há vários séculos antes, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam, para melhor, todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem, do círculo retraído e isolado dos templos, os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Balneário Gaivota, 22 de dezembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.